Meu nome é Júlio, e durante toda a minha vida, passei férias no sítio da minha família, que fica no interior de Minas Gerais. Era um lugar isolado, cercado por árvores e colinas, onde o tempo parecia passar de forma diferente. O sítio sempre foi um lugar tranquilo, um refúgio da correria da cidade, até o último verão que passei lá. Lembro-me bem do dia que tudo começou. Cheguei ao sítio sozinho, pois meus pais ainda estavam resolvendo algumas coisas na cidade e viriam alguns dias depois. A ideia era descansar, aproveitar o ar puro e talvez até começar um pequeno jardim nos fundos da casa. No entanto, assim que desci do carro, senti algo diferente. Era como se o ambiente tivesse mudado de alguma forma, mais pesado, silencioso demais, como se a natureza estivesse segurando o fôlego. Durante os primeiros 2 dias, tudo foi relativamente normal, mas na terceira noite algo aconteceu. Eu estava na varanda, olhando para o céu estrelado, quando ouvi um som. Não era o canto das cigarras, nem o uivo distante de algum cachorro, mas algo infantil. Um riso. Pequeno e agudo, como o de uma criança. Olhei ao redor, mas não vi nada, então entrei para dormir, tentando ignorar a sensação estranha que aquilo me causou. Na manhã seguinte, acordei cedo, ainda intrigado pelo que tinha ouvido. Resolvi explorar o terreno do sítio, que tinha sido pouco cuidado desde a última vez que estive lá. Enquanto andava pelos limites da propriedade, algo chamou minha atenção e marcas no solo, como pequenos rastros, que levavam em direção à área mais densa da mata atrás da casa. Eram pegadas pequenas, quase como as de uma criança descalça. Segui os rastros, curioso e inquieto. Eles me levaram a uma clareira onde o ar parecia mais frio, mesmo com o sol alto no céu. E foi lá que a vi pela primeira vez. Uma menina, parada entre as árvores. Estava de costas para mim, usando um vestido antigo, sujo de terra, com uma estranha máscara branca cobrindo seu rosto. De onde eu estava, pude ver pequenos chifres saindo do topo da máscara, e um laço cor-de-rosa desbotado amarrado sobre a cabeça. Ela não se mexia, apenas ficava ali, parada, imóvel. O que mais me incomodou foi o silêncio. Nem os pássaros cantavam. Chamei por ela, mas ela não respondeu, não se virou, nem sequer fez menção de ouvir. Depois de alguns segundos de hesitação, me aproximei. A cada passo que eu dava, o ar parecia ficar mais pesado, mais denso, até que parei a poucos metros de distância. Quando estava prestes a chamá-la novamente, ela desapareceu. Simplesmente sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Voltei para casa correndo, o coração acelerado, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Minha mente buscava explicações lógicas, talvez fosse a luz do sol filtrada pelas árvores que me enganou, ou minha imaginação pregando peças. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava muito errado naquele sítio. Passei o resto do dia tentando me ocupar, mas aquela imagem não saía da minha cabeça. Quem era aquela menina? E por que estava ali, no meio do nada, usando uma máscara tão bizarra? Fui dormir naquela noite com uma sensação de inquietação, temendo o que poderia acontecer. À meia-noite, o som voltou. Desta vez, não era apenas uma risada distante. Era um sussurro. Um chamado. Fui até a janela do meu quarto e, no meio do campo que cercava a casa, lá estava ela de novo, a menina, com sua máscara branca, olhando diretamente para mim. Não sei por quanto tempo fiquei parado, preso ao seu olhar vazio, até que ela se virou e correu em direção à mata. Foi naquele momento que percebi que algo de muito errado estava acontecendo, e talvez, apenas talvez, aquela presença não fosse tão inocente quanto aparentava. Depois daquela noite, o clima no sítio mudou completamente. O que antes era um lugar de paz e tranquilidade se transformou em algo opressivo. A presença daquela menina, ou o que quer que fosse, parecia estar em todo lugar. Eu tentava ignorar, mas era impossível esquecer a sensação de estar sendo observado. Mesmo durante o dia, a presença era palpável, como se algo estivesse à espreita, sempre esperando. Na manhã seguinte, enquanto tomava café na varanda, ouvi algo vindo do celeiro, uma construção velha e abandonada que ficava a alguns metros da casa. Não dei muita importância, já que era comum ouvir barulhos por lá, o lugar sempre foi um refúgio para ratos e outros pequenos animais. Mas dessa vez o som era diferente, ritmado, quase como se alguém estivesse mexendo em algo pesado. Decidi investigar. O caminho até o celeiro era curto, mas cada passo parecia mais longo do que o anterior. Abri a porta de madeira, rangendo como sempre, e fui recebido pelo cheiro de mofo e poeira. Lá dentro, tudo parecia normal à primeira vista. Mas quando me aproximei do canto onde costumavam ficar as ferramentas antigas, vi algo que me fez gelar.
No chão, havia brinquedos. Uma boneca de pano, uma corda de pular e um pequeno carrinho de madeira. Coisas que definitivamente não deveriam estar ali. Olhei em volta, buscando alguma explicação, mas não havia sinal de ninguém. Quem teria colocado aqueles brinquedos ali? E mais importante, por quê? Peguei a boneca, examinando-a de perto. Estava suja, com o tecido poído pelo tempo, mas ainda assim parecia relativamente bem conservada para algo abandonado. Foi então que notei algo costurado no vestido da boneca. Um pequeno pedaço de tecido com um nome bordado. Marina. Não conhecia nenhuma criança chamada Marina. Nem minha família, que havia vivido naquele sítio por gerações, nunca mencionou alguém com esse nome. Mas o que realmente me perturbou foi o fato de que, ao tocar a boneca, senti um leve arrepio. Não de frio, mas de algo mais profundo, algo que mexia com os instintos. Guardei a boneca de volta no lugar e saí do celeiro o mais rápido que pude. Já não se tratava apenas de uma estranha aparição ou de sussurros no meio da noite. Algo muito mais perturbador estava acontecendo, e de alguma forma, eu sabia que aquela menina, a tal Marina, tinha um papel nisso. Naquela noite, me tranquei no quarto mais cedo do que o normal. Estava exausto, mentalmente drenado por todas as coisas que vinham acontecendo. Adormeci rapidamente, mas o sono foi interrompido de forma brusca algumas horas depois. Acordei com o som de passos, passos leves, como se uma criança estivesse andando pelos corredores da casa. Levantei-me, tentando ouvir melhor. Os passos pararam por um momento, e depois, como um trovão no meio de uma tempestade silenciosa, o riso ecoou pela casa. A mesma risada infantil que eu tinha ouvido dias atrás, mas dessa vez muito mais próxima. Meu coração batia acelerado, o suor escorria pela testa enquanto tentava manter a calma. Quem ou que estava andando pela casa? Abri a porta do quarto devagar, tentando não fazer barulho. O corredor estava escuro, exceto pela luz fraca que vinha da cozinha. Segui em direção ao som, e quando virei o corredor, vi uma sombra se mover rapidamente em direção à porta dos fundos. Corri, mas ao chegar na porta, tudo estava quieto de novo. A menina, ou o que quer que fosse, havia desaparecido mais uma vez. Na manhã seguinte, decidi ligar para meus pais. Algo dentro de mim dizia que eu não devia ficar ali sozinho por mais tempo. Mas quando tentei fazer a ligação, percebi que o telefone não tinha sinal. O sítio sempre teve problemas com sinal de celular, mas desta vez parecia diferente, como se tudo estivesse sendo deliberadamente bloqueado. Tentei ignorar o medo crescente e decidi passar o resto do dia fora de casa. Dirigi até a cidade mais próxima, na tentativa de esquecer um pouco o que estava acontecendo, mas mesmo lá, a sensação de ser observado não me abandonou. Era como se algo me seguisse, me cercando, aguardando o momento certo para se mostrar novamente. Quando voltei ao sítio no final da tarde, encontrei algo que fez o sangue gelar nas minhas veias. Na frente da casa, empilhados de forma cuidadosa, estavam os mesmos brinquedos que eu havia encontrado no celeiro. A boneca de pano, a corda de pular, o carrinho de madeira. E sobre a boneca, havia uma pequena placa de madeira com o nome Marina gravado à mão. Olhei ao redor, mas não havia sinal de ninguém. Não restava dúvida de que aquilo era um aviso, uma mensagem direta. Mas o que aquela menina queria? E por que continuava aparecendo? Eu estava prestes a descobrir. A pilha de brinquedos na frente da casa deixou claro que aquilo não era coincidência, muito menos fruto da minha imaginação. Algo ou alguém estava me observando de perto, e parecia querer que eu entendesse algo sobre aquela menina, Marina. Passei algum tempo parado, olhando para a boneca no topo da pilha, tentando decidir o que fazer a seguir. Ficar ali sozinho não parecia mais uma opção segura. Voltei para dentro da casa e comecei a procurar por respostas. Havia um velho armário de madeira no quarto de hóspedes, onde meus pais guardavam papéis antigos e documentos da família. Embora já tivesse vasculhado o lugar antes, nunca prestei muita atenção ao que havia ali. Mas agora, algo me dizia que as respostas poderiam estar entre aqueles papéis. Enquanto revirava o armário, encontrei pastas de documentos antigos, títulos de propriedade, fotos em preto e branco de gerações passadas da minha família. A princípio, nada parecia relevante. Até que, no fundo da gaveta, encontrei uma caixa pequena, de madeira escura, com um fecho enferrujado. Quando abri, havia algumas cartas amareladas pelo tempo, e uma delas me chamou a atenção. Era uma carta escrita à mão, datada de 1957, endereçada ao meu bisavô, Antônio. A caligrafia era difícil de ler, mas ao passar os olhos pelas primeiras linhas, meu coração apertou.
Antônio, eu escrevo esta carta com um pesar profundo. Há coisas que aconteceram aqui no sítio que você precisa saber, especialmente sobre sua filha, Marina. Ela desapareceu no ano passado, como você sabe, mas as circunstâncias nunca foram totalmente esclarecidas. O que poucos sabem é que houve testemunhas que viram algo naquela noite. A carta continuava, mencionando o desaparecimento de Marina, a filha mais nova de Antônio, que aparentemente sumiu de forma misteriosa em uma noite de verão. Eu nunca tinha ouvido falar dessa história antes. Como isso pôde ter sido escondido da família por tanto tempo? Mais adiante na carta, havia uma referência perturbadora. Algumas pessoas dizem que viram uma figura estranha nos arredores da casa naquela noite. Uma menina com uma máscara branca. Disseram que era Marina, mas ninguém acreditou, achando que era invenção da cabeça dos aldeões. Desde então, alguns dizem que ela nunca realmente foi embora, que o sítio guarda sua presença de alguma forma. Senti um arrepio subir pela espinha. Marina, a mesma menina desaparecida, a quem a carta se referia, era a figura que eu vinha vendo e ouvindo nas últimas noites. Fechei a carta e deixei a caixa de lado, tentando processar a informação. Ela era parte da minha família, e o sítio, de alguma forma, ainda carregava a presença dela. Mas o que aquilo significava? Passei o resto do dia refletindo sobre o que havia descoberto, mas não consegui encontrar respostas. Tudo o que sabia era que Marina tinha desaparecido e, aparentemente, seu espírito nunca tinha deixado o lugar. Ou seria algo mais? Um mistério mais profundo que ia além do que os papéis poderiam me dizer? À noite, os sussurros começaram novamente, mas dessa vez estavam dentro da casa. A risada infantil ecoava pelos corredores, e por mais que eu tentasse ignorar, sabia que estava ficando cada vez mais perto. Fiquei parado no meu quarto, tentando controlar o medo, até que ouvi o som mais claro de todos, passos na escada. Levantei-me rapidamente, peguei uma lanterna e abri a porta. O corredor estava vazio, mas os passos continuavam. Fui até a escada e, olhando para o andar de baixo, vi a figura dela mais uma vez. Marina, ou o que quer que fosse, estava parada no final da escada, a máscara branca refletindo a luz da lanterna. Dessa vez, ela estava mais próxima do que nunca. O silêncio era avassalador, e o único som que se ouvia era a minha respiração pesada. Tentei falar, perguntar o que ela queria, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela se virou e foi em direção à porta dos fundos. Sem pensar, segui-a. A cada passo que eu dava, parecia que a casa se tornava mais fria, como se o tempo estivesse desacelerando ao meu redor. Quando finalmente cheguei ao quintal, a menina já não estava mais lá, mas algo me chamou a atenção no campo à frente. Perto da mata, o mesmo lugar onde eu a tinha visto pela primeira vez, havia algo diferente no chão. Um pedaço de terra parecia mexido, como se alguém tivesse cavado ali recentemente. Aproximei-me, a lanterna iluminando o solo revolvido. Minha mente começou a girar com possibilidades. O que poderia estar enterrado ali? Alguma pista sobre o que realmente aconteceu com Marina? Peguei uma pá que estava próxima do celeiro e comecei a cavar. A terra era fofa, como se tivesse sido remexida não fazia muito tempo. A cada pá de terra que eu removia, o medo e a ansiedade aumentavam. Estava cavando fundo, buscando respostas, mas temendo o que poderia encontrar. Então, quando a pá atingiu algo sólido, meu coração quase parou. Continuei cavando ao redor até revelar uma pequena caixa de madeira, antiga, parecida com a que encontrei no armário. Ao abri-la, encontrei uma boneca. A mesma boneca de pano que eu tinha visto no celeiro, mas dessa vez, ela estava completamente intacta, sem nenhum sinal de desgaste. E presa ao pescoço da boneca, um colar com uma pequena placa gravada em Marina. A conexão estava clara. Marina tinha sido enterrada ali, mas o que aconteceu com ela? Como e por quê? Segurando aquela boneca nas mãos, senti uma presença atrás de mim. Quando me virei, a menina estava lá, a máscara de olhos vazios refletindo a luz da lua. Ela não se mexia, apenas me observava, como se esperasse algo de mim. Um frio tomou conta do meu corpo. A questão era, o que ela queria que eu fizesse? Segurei a boneca com mais força enquanto me virava lentamente para encarar a menina. Sua máscara branca, agora tão próxima, parecia ainda mais perturbadora sob a luz pálida da lua. Havia um silêncio desconfortável entre nós, apenas o som da brisa leve passando pelas árvores ao redor. Ela não se movia, mas eu podia sentir seus olhos invisíveis me observando por trás daquela máscara. O medo me paralisou, mas uma parte de mim sabia que havia algo mais profundo nessa conexão.
Marina, ou o que restou dela, estava me mostrando um caminho, um pedaço da história que ninguém contou. Marina, minha voz saiu como um sussurro fraco. Não sabia ao certo se ela podia me ouvir ou se estava presa naquele estado entre o passado e o presente, incapaz de responder. Mas, de alguma forma, eu sabia que o que quer que ela quisesse, tinha a ver com aquela boneca e o lugar onde ela foi encontrada. O colar com o nome gravado era prova de que aquilo era mais que uma mera coincidência. Respirei fundo e, apesar do terror que me consumia, tomei coragem para perguntar: "O que você quer que eu faça?" Por alguns segundos, o silêncio continuou, o peso do ar ao redor de mim aumentando a cada segundo. Mas então, algo mudou. O ar ficou mais frio, quase congelante, e a figura dela começou a se mover levemente. Seus pés não faziam barulho algum enquanto ela lentamente se afastava, movendo-se em direção à cerca que separava o campo do matagal mais denso que rodeava o sítio. Ela queria que eu a seguisse. O instinto natural seria recuar, voltar para casa e tentar esquecer tudo o que tinha acontecido naquela noite. Mas, de alguma forma, isso já não era mais uma opção. Algo me puxava para seguir Marina, como se eu fosse parte de um mistério que precisava ser desvendado, uma história antiga e dolorosa que havia sido enterrada junto com ela. Com a lanterna em mãos e o coração batendo tão forte que parecia ecoar em meus ouvidos, segui-a. Ela se movia com uma leveza quase surreal, como se estivesse flutuando, sempre à frente, sempre me guiando. Não demorou muito até que ela me levasse até uma clareira, cercada por árvores altas e densas. No meio, havia um antigo poço de pedras, o tipo que já tinha visto em fotos antigas do sítio, mas nunca pensei que ainda estivesse de pé. Marina parou ali, ao lado do poço. Não olhou para mim diretamente, mas ficou imóvel, apontando levemente com o braço para a borda de pedra, como se dissesse silenciosamente o que eu deveria fazer. Um medo profundo começou a crescer dentro de mim. Eu sabia que tinha que olhar para dentro do poço, mas a ideia do que poderia encontrar me aterrorizava. Aproximei-me lentamente, os passos cada vez mais pesados. O vento parecia ter parado completamente, como se o tempo estivesse suspenso naquele instante. Quando finalmente me inclinei sobre a borda do poço e apontei a lanterna para dentro, um calafrio percorreu minha espinha. O poço era mais fundo do que eu imaginava. A luz da lanterna iluminava as paredes de pedra antigas e úmidas, e, ao longe, no fundo, algo brilhava fracamente. Meu coração acelerou. Talvez fosse algum objeto, talvez algo que Marina quisesse que eu encontrasse. Uma resposta para o que havia acontecido com ela. Sem pensar duas vezes, amarrei uma corda velha que estava ao lado do poço na lanterna e a desci cuidadosamente até o fundo. À medida que a luz chegava mais perto, pude ver claramente o que estava ali, em uma pequena cruz de madeira cravada no solo. Parecia um pequeno túmulo improvisado, quase como um marco de algo que ninguém nunca deveria encontrar. Minha mente começou a girar. Aquela clareira, o poço, a boneca enterrada, em tudo parecia parte de um ritual estranho, algo que alguém, há muito tempo, fez para esconder a verdade. Talvez Marina não tivesse desaparecido simplesmente. Talvez algo pior tivesse acontecido, algo que todos no sítio tinham preferido esquecer. A cruz, tão simples e humilde, parecia gritar uma verdade silenciosa. Ao olhar para trás, Marina não estava mais ali. O que quer que tivesse acontecido, ela parecia satisfeita por ter me guiado até ali. Mas o que eu deveria fazer a seguir? Contar a alguém? Tentar descobrir mais sobre o que havia acontecido naquela noite tantos anos atrás? Enquanto o silêncio se espalhava pela clareira, algo dentro de mim dizia que aquilo ainda não tinha acabado. O poço agora parecia mais do que apenas uma relíquia do passado. Era uma tumba silenciosa, escondida a poucos metros de onde tantas memórias felizes do sítio haviam sido construídas. E ali, aquela cruz, de madeira simples, parecia ser a peça final de um quebra-cabeça perturbador. O vento voltou a soprar levemente, trazendo de volta o som das árvores farfalhando. Mas o que antes era reconfortante agora parecia um aviso. Algo estava errado. Senti meu corpo congelar, mas minha mente acelerava, conectando as peças. A boneca, o nome de Marina gravado no colar, e agora este túmulo improvisado. Marina não foi embora por conta própria, isso era claro. E a boneca, talvez, tivesse sido enterrada com ela, um sinal silencioso de quem ela era. Havia algo muito mais sombrio acontecendo naquele sítio. O tipo de verdade que é enterrada junto com as pessoas. Tentei afastar o pânico que se instalava em mim, pensando no que fazer a seguir. Voltar para casa? Contar aos meus pais o que encontrei? Mas como explicar algo tão incrivelmente estranho sem parecer que eu estava enlouquecendo?
Como trazer à tona uma história que tinha sido varrida para debaixo do tapete por tanto tempo? Peguei a boneca e olhei para ela uma última vez. Seus olhos de vidro me encaravam, vazios, mas ainda assim, de alguma forma, vivos. Eu sabia que a única coisa que restava fazer era honrar Marina, trazer a sua história de volta à luz. O colar em seu pescoço, a máscara que ela usava, o poço, eram todas pistas que me diziam que eu já sabia, mas não queria admitir. Essa terra, o sítio que crescia amando, tinha segredos. Segredos que haviam sido enterrados com ela. Talvez alguém soubesse a verdade e decidiu calar-se. Talvez meus avós, talvez algum dos vizinhos mais antigos. Mas agora, a verdade não poderia mais ser ignorada. De volta a casa, a noite parecia mais longa e pesada. Sentei-me na cozinha com a boneca nas mãos, olhando para o poço pela janela. Algo havia mudado em mim naquela noite. O sítio já não era o mesmo lugar acolhedor e seguro. E a história de Marina não era apenas um conto distante, era uma realidade com a qual eu agora estava ligado para sempre. Decidi que não contaria a ninguém o que havia descoberto. A verdade seria minha, e, talvez, com o tempo, eu descobriria mais. Mas, por enquanto, bastava saber que Marina, de alguma forma, tinha sido ouvida. E o seu pedido de ajuda, embora silencioso, tinha sido atendido. No fim, coloquei a boneca em uma prateleira alta, onde ninguém a tocaria. Ela, assim como a história de Marina, pertenceria a esse sítio para sempre, mas agora com um destino diferente, o de ser lembrada, mesmo que apenas por mim. Apaguei a luz da cozinha e me preparei para o que seria uma longa e inquietante noite. O silêncio do campo parecia mais pesado, e o vento, que antes trazia uma sensação de paz, agora parecia murmurar segredos esquecidos. E, pela primeira vez, ao deitar na cama, me perguntei quantos outros segredos o sítio ainda escondia, e se algum dia teria coragem de descobrir. Eu nunca gostei de palhaços. Para ser sincero, nunca houve uma razão específica, até que me mudei para um novo apartamento. Eu sempre pensei que meus medos eram bobagem, uma fobia irracional, mas o que aconteceu naquelas primeiras semanas me provou o contrário. Era um prédio antigo, nada extravagante. Eu precisava de algo acessível e, pelo preço que estavam cobrando, parecia uma boa escolha. O dono do prédio era um senhor estranho, de poucas palavras, mas muito educado. Durante a visita inicial, ele apenas mencionou que o prédio tinha sua história. Não me importei com o comentário, todos os lugares antigos têm histórias, pensei. O apartamento em si era espaçoso, embora precisasse de algumas reformas. A pintura estava desgastada, e havia um leve cheiro de mofo no ar, mas não o suficiente para me fazer desistir. O que me incomodou de verdade foi uma pintura velha pendurada na parede da sala. Era um retrato de um palhaço com uma cara horrível, desfigurada, como se tivesse sido feita às pressas, com pinceladas distorcidas. Seu sorriso era torto, com dentes pontudos e os olhos escuros, afundados. Assim que entrei, pedi ao senhorio para retirar a pintura. Ah, claro, posso fazer isso, ele disse com um sorriso fraco, mas havia algo em sua expressão que me deixou desconfortável. Ele olhou para o retrato por alguns segundos antes de tirá-lo da parede, como se estivesse se despedindo de um velho amigo. As primeiras noites no apartamento foram tranquilas. Comecei a me adaptar ao espaço, e com a pintura bizarra fora de vista, senti que finalmente poderia relaxar. No entanto, uma semana depois, comecei a notar algo estranho. Sempre que eu chegava do trabalho, havia uma sensação no ar, como se algo tivesse mudado enquanto eu estava fora. Meu reflexo no espelho parecia mais sombrio, e havia uma leve sensação de ser observado, mesmo quando eu estava sozinho. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi passos. No início, pensei que fosse algum vizinho passando pelo corredor, mas os passos continuaram, e pareciam vir de dentro do meu apartamento. Meu coração disparou. Sentei-me na cama, ouvindo com atenção, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas minha imaginação. Mas os passos não paravam. Lentamente, levantei-me e caminhei até a sala. Quando entrei, meu estômago gelou. Lá, no chão, exatamente no lugar onde o senhorio havia tirado o quadro, estava o maldito retrato do palhaço. Não entendi como aquilo tinha acontecido. A pintura havia sido guardada no depósito do prédio, eu mesmo tinha visto o senhorio levá-la para lá. Tremendo, peguei o quadro e o coloquei virado para baixo no canto da sala. Mas a partir dessa noite, as coisas só pioraram. Eu tentei não pensar no quadro.
Talvez o senhorio tivesse deixado a porta destrancada, talvez algum funcionário tivesse entrado e colocado a pintura ali sem me avisar. Mas, quanto mais eu pensava nisso, mais as explicações racionais pareciam se esvair. Depois daquela noite, as coisas começaram a ficar estranhas. Nada absurdo ou sobrenatural, mas perturbador. Eu chegava em casa e encontrava objetos fora do lugar em uma cadeira puxada da mesa, a televisão desligada quando eu a havia deixado ligada. Coisas pequenas, mas suficientes para me deixar inquieto. Passei a trancar a porta com mais cuidado. 2 voltas na chave, conferi a maçaneta várias vezes, e mesmo assim, sempre tinha a sensação de que alguém mais estava lá dentro. Uma tarde, enquanto voltava do trabalho, encontrei o senhorio no corredor. Ele estava reparando algo na porta de outro apartamento, e quando me viu, deu um sorriso forçado. Aproveitei a oportunidade para perguntar sobre a pintura. "Você tem certeza que ninguém mais tem acesso ao meu apartamento?" perguntei, tentando manter a voz calma. Ele parou o que estava fazendo, levantou os olhos e disse algo que me deixou desconfortável. "O quadro gosta de voltar. Não importa onde você o coloque." Achei aquilo um absurdo. Um quadro? Voltar sozinho? Ri nervosamente e segui para meu apartamento, tentando ignorar o desconforto crescente no estômago. Não fazia sentido, mas as palavras dele ecoavam na minha mente. Naquela noite, decidi que, se o quadro realmente gostava de voltar, eu iria me livrar dele de uma vez por todas. Peguei o retrato com as mãos trêmulas e saí, descendo as escadas do prédio com ele embaixo do braço. Na rua, encontrei uma caçamba de lixo. Sem pensar 2 vezes, joguei o quadro lá dentro e me afastei rapidamente, como se tivesse acabado de livrar uma maldição. Finalmente em casa, me permiti respirar aliviado. Tomei um banho, tentando lavar a sensação de desconforto que havia pairado sobre mim nas últimas semanas. Quando saí do banheiro, ainda com o cabelo molhado, tive um impulso de checar a sala. Meu coração quase parou. O quadro estava de volta. Exatamente no mesmo lugar da primeira vez, encostado na parede, o rosto grotesco do palhaço me encarando com seu sorriso torto e maníaco. Desta vez, porém, algo estava diferente. O sorriso parecia mais largo, os dentes mais visíveis. Não podia ser, mas naquele quadro parecia estar mudando. Eu sabia que era impossível, mas a sensação era forte demais para ignorar. As noites seguintes foram ainda mais perturbadoras. Eu acordava com a sensação de que havia alguém me observando, como se o ar no quarto estivesse mais pesado. Por várias vezes, abri os olhos no meio da noite, jurando ter visto algo se mexer no canto da sala. Mas quando me virava, tudo estava no lugar, exceto o quadro. Eu comecei a evitar olhar para ele, mas algo naquele retrato me chamava, como se ele quisesse que eu encarasse, que eu visse algo mais. A cada dia, seu rosto parecia mais vívido, como se estivesse prestes a sair da moldura. Uma madrugada, o que antes eram passos começaram a se transformar em sussurros. Fracos, incompreensíveis, mas presentes. Eu não sabia de onde vinham, e cada vez que tentava me concentrar, eles cessavam. Eu não estava mais dormindo. As poucas horas de descanso que conseguia eram cheias de pesadelos. Sempre o mesmo, e eu estava no meio de um circo vazio, e o palhaço do quadro me perseguia, sua risada ecoando nas arquibancadas vazias. Eu corria, mas meus pés estavam pesados, como se o chão fosse feito de lama. Quando finalmente me virava, ele estava lá, seu rosto torto se contorcendo, aproximando-se lentamente de mim. Um dia, decidi confrontar o senhorio novamente. Ele parecia esperar por isso, como se já soubesse o que eu iria dizer. Quando perguntei sobre a história do quadro, ele respirou fundo e, com um ar de pesar, começou a falar. Esse palhaço, ele disse em voz baixa, era parte de um circo que passou por aqui há décadas. Mas não era qualquer circo. Dizem que o palhaço tinha um gosto especial pelo medo das crianças. Ele as atraía com seu jeito engraçado, mas por trás daquele sorriso havia algo terrível. Parei de respirar por um segundo, esperando que ele continuasse. Uma noite, o circo desapareceu. Fogo, dizem alguns. Outros falam de uma vingança. Mas ele, o palhaço, nunca foi encontrado. Apenas esse retrato, pintado por um dos artistas que sobreviveu. Ninguém sabe o que aconteceu de verdade. Mas há quem diga que, de alguma forma, ele ainda está por aí, preso naquela pintura. Eu ri, tentando parecer cético, mas a verdade é que eu já não sabia mais o que acreditar. Saí da conversa com o senhorio com um peso no peito. Tentei racionalizar.
Era só uma história, um conto que ele provavelmente contava para assustar os novos inquilinos, uma lenda de bairro. Mas no fundo, algo não se encaixava. Os objetos que se moviam, os sussurros, o quadro que parecia impossível de se livrar. Tudo aquilo estava me quebrando, aos poucos. Decidi que não podia continuar naquela situação. A única solução que me parecia viável era me mudar de vez, abandonar aquele apartamento e nunca mais voltar. Mas antes de sair, eu queria tentar uma última coisa, em destruir o quadro. Se ele fosse a origem de tudo, talvez aquilo acabasse. Não era supersticioso, mas naquele ponto, estava desesperado. Peguei uma faca da cozinha, o coração disparado no peito, e fui até o maldito quadro. O rosto do palhaço me olhava com ainda mais intensidade, seu sorriso mais largo, mais ameaçador. Senti um arrepio subir pela espinha, mas não podia hesitar. Com um movimento rápido, enfiei a faca na tela, rasgando-a de cima a baixo. Para minha surpresa, a tela parecia mais resistente do que eu esperava. O som do tecido sendo rasgado ecoou pela sala, mas quando olhei para o buraco que eu tinha feito, senti o sangue fugir do meu rosto. O retrato não estava vazio atrás da tela. No espaço que abri, havia algo mais, algo escondido. Um espaço oco. Algo se mexeu lá dentro. Minha respiração parou. Algo estava no quadro. Não era apenas uma pintura, havia um compartimento escondido atrás dele. Tremendo, afastei a moldura da parede e, com cautela, comecei a investigar. Lá dentro, encontrei uma pequena caixa de madeira, velha e coberta de poeira. Abri a caixa, sem ideia do que esperar. Dentro, havia recortes de jornal antigos, todos com notícias sobre desaparecimentos na região, especialmente de crianças. Um nome aparecia várias vezes, e um palhaço chamado Maurice, que havia trabalhado no circo há mais de 40 anos. O mesmo nome que o senhorio mencionou. Entre os recortes, havia também fotos. E uma delas quase me fez vomitar. Era uma foto antiga de uma criança, provavelmente da década de 70, com um olhar apavorado, sendo segurada por alguém que, ao longe, parecia o mesmo palhaço da pintura. Só que não era só um retrato. Era uma evidência. Meu corpo gelou. Maurice, o palhaço, não era uma lenda. Ele tinha sido real, e aquelas crianças desaparecidas tinham sido suas vítimas. Mas como aquela caixa veio parar ali? E mais perturbador, como aquele quadro continuava voltando? Minha mente corria em 1000 direções, mas uma coisa ficou clara para mim, e eu não estava seguro ali. Abandonei a ideia de destruir o quadro. Joguei a caixa de volta no buraco da parede, peguei apenas o que era essencial, e saí do apartamento sem olhar para trás. Não avisei o senhorio, nem me preocupei em trancar a porta. Naquela noite, fui para a casa de um amigo. Não contei todos os detalhes, apenas disse que precisava de um lugar para ficar. Na manhã seguinte, liguei para a imobiliária, cancelando o contrato e informando que eu não voltaria mais. Quando me perguntaram o motivo, respondi apenas que o prédio tinha um ambiente pesado. Semanas depois, o prédio foi fechado para reformas, e não ouvi mais falar sobre ele. Nunca mais soube se alguém encontrou o quadro ou a caixa escondida, e sinceramente, espero que ninguém tenha que lidar com o que eu passei. Mas o pior de tudo é que, de vez em quando, em noites silenciosas, ainda ouço aqueles sussurros. Um som baixo, quase imperceptível, como risadas distantes, vindo de algum lugar que não posso localizar. E, às vezes, tenho pesadelos com aquele palhaço, com sua risada grotesca e seu sorriso torto, me observando da escuridão. Eu me mudei para longe, troquei de emprego, de vida, mas há uma parte de mim que nunca mais conseguiu descansar. Porque, lá no fundo, uma parte de mim acredita que aquela história não acabou. E que, um dia, aquele palhaço pode me encontrar novamente.